Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje eu trago para vocês um bate-papo aí sobre como utilizar a derivada de uma função para construir o seu gráfico. Esse é um assunto aí muito útil na hora que você quer construir o gráfico de uma função que não, o que oferece lá suas dificuldades, né? Por exemplo, você pega uma função polinomial do quarto grau, terceiro grau para construir o seu gráfico, fazer uma análise, dizer se é injetiva ou não. Então eu vou trazer aqui para você um passo a passo de como que você pode usar a derivada para construir o gráfico dessa função, né? Só quero lembrar vocês que a minha intenção aqui não é ensinar vocês a derivar, né? Eu vou trabalhar somente com funções polinomiais, então a derivada de função polinomial é uma coisa extremamente simples, tá? Vou ignorar essa coisa de definição, de condição de existência da derivada. Então o foco não é ensinar vocês a derivar, ou trabalhar com a derivada de qualquer função. Não, o foco é usar a derivada de função polinomial para a construção do gráfico dessas funções, certo? E uma possível análise também. Tranquilo? Então fica ligado aí, que eu vou trazer um passo a passo bem bacana para você resolver aí os exercícios que envolvem essas análises de gráficos de funções polinomiais, certo? E no final vou resolver um exercício da EFON, onde envolve, que traz esse conceito, ele pede aí para que a função seja injetiva, né? Então, vou fazer os comentários aqui devidos e depois trago para você a resolução desse exercício. Vamos lá então? Então, beleza. Eu começo mostrando aqui para vocês que a derivada de uma função, né? Eu simbolizo a derivada por uma linha. Então, quando eu quero a derivada de f de x, de uma função f de x, eu escrevo isso como f' de x. Então essa é uma notação bastante utilizada, não é a única, certo? Mas é uma notação bastante utilizada aí. Então essa é o que eu chamo de derivada primeira da função, porque eu só derivei ela uma vez, né? Então assim eu simbolizo a derivada primeira. Então, deixa eu até colocar aqui, essa é a derivada primeira. Caso eu pegue a função e derive mais de uma vez, ou seja, calcule a primeira derivada e depois derive de novo, eu denoto essa segunda derivada por duas linhas assim, ó. F de x seria a derivada segunda dessa função, beleza? Então tá. Então, como que eu calculo a derivada de uma função polinomial? Eu me baseio no seguinte, ó. A derivada de uma função f de x igual a x elevado a n, né, que é uma função polinomial bem simples, mas você vai ver que eu posso estender depois esses conceitos para qualquer tipo de função polinomial. Bom, a derivada dessa função é bem simples. Ó. Você vai pegar aqui a f' de x, ela vai ser assim, ó, você pega o expoente, tá, e desce esse expoente aqui. Ó. Tá, então, eu só peguei o expoente e desci aqui na frente, e aqui em cima vai ficar o expoente menos uma unidade. Certo? É assim que eu faço a derivada de qualquer função polinomial. Tranquilo? Então, estou supondo aí que essa derivada exista e tudo mais, né? Então, veja que eu peguei esse n e desci aqui na frente do x e peguei e tirei uma unidade do expoente. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, só para ficar bem claro para você. Ó. Então, vamos pegar aqui exemplo 1. Tá? Nesse exemplo, eu vou calcular a derivada da função f de x igual a x² menos 4x mais 5. Então, como é que eu calculo a derivada dessa função? Veja que em cada termo da função, cada parcela ali da expressão que representa a função, eu vou aplicar esse raciocínio aqui, certo? Então, vou pegar aqui, ó, esse x², ó, quando eu for calcular a f' de x, eu vou descer o 2 vezes o x elevado a 2 menos 1. Ó. Vai ficar assim, certo? Menos, ó, vejam que o expoente desse x aqui é 1. Ó. Então, teoricamente, eu desço 1 ali, né? Vai ficar 1 vezes o 4 elevado a x, 1 menos 1. Ó. Tá? E o 5 é uma constante, então eu vou colocar aqui para vocês, né, de maneira, não vou fazer demonstração disso, mas a derivada de uma função constante é sempre igual a zero,
certo? Então, a derivada desse 5 é 0. Então, mais 0. Então, quando eu faço as continhas aí, ó, f' de x vai ser o 2 que multiplica x elevado a 1, né? Menos 4 que multiplica o x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então aqui vai ficar só 2x menos 4, certo? Essa é a função, essa derivada dessa função quadrática, veja que é uma reta, né? Uma função afim, beleza? Ela representa aí o gráfico da reta tangente na função no ponto x aqui, certo? De abscissa x. Mas isso a gente não precisa ficar pensando em coisas desta forma. Como é que eu utilizo a derivada que me interessa, certo? Então, primeiro vamos aprender a derivar aqui, ó. Vou fazer mais um exemplo para você, tá? Então, vamos supor que esse é o primeiro exemplo. Vamos pegar aqui o segundo exemplo, ó. Eu tenho uma função f de x igual a menos x ao cubo mais 5x. Tá? Então, como é que fica a derivada desta função aqui? Ó? Então, vou pegar aqui a f' de x igual, veja que eu vou descer o 3, então vai ficar menos 3x, e aqui em cima o expoente diminui uma unidade, ó, então fica 2, ó, beleza? Mais, e veja que esse 5 vai ficar, esse x, que multiplica o 5, vai ficar elevado a 0, então aqui vai ficar apenas o 5, ó. Ok? Então veja que é um processo extremamente simples fazer o cálculo de função, a derivada de função polinomial, certo? Então, tranquilo. Agora que nós sabemos como calcular a derivada de uma função, como é que eu posso usar isso para construir o gráfico da função? Tá? Então vamos lá. Ó. Eu vou vir aqui, vou pegar uma função qualquer, tá? Vou pegar essa função aqui, ó, a f de x, deixa eu só trocar aqui, como construir o gráfico. Tá? Então, para construir o gráfico da função, eu vou vir aqui, escolho a função, né? Vou pegar f de x igual a menos x ao cubo, tá? Mais 12x mais 15. Ó. Beleza? Então, para construir o gráfico, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar a função, certo? Então, vou vir aqui e vou calcular quem é a f' de x, ou seja, a primeira derivada desta função. Então, eu tenho aqui que vai ficar menos 3x ao quadrado mais o 12. Ok? Então, calculei a primeira derivada da função. Agora, é do meu interesse saber aonde essa derivada ela é zero, aonde essa derivada é positiva e aonde a derivada é negativa, certo? Eu vou precisar desses três conceitos aí, desses três intervalos, para que eu possa construir o gráfico. Então, vejam que a derivada dessa função é uma função quadrática, né? Menos 3x² mais 12. Então, eu vou fazer um estudo de sinal dessa função quadrática, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular aonde ela zera, né? Então, 3x² mais 12 igual a 0. Né? Eu posso pôr aqui o 3x em evidência. Só o 3, né? Posso pôr o 3 em evidência, veja que aqui vai ficar menos o x² mais 4, certo? Igual a 0. Então, como 3 é diferente de 0, né? Eu sei que isso aqui só vai ser 0 se o x², se o menos x² mais 4 for igual a 0. E eu sei que isso acontece aí nos pontos onde x é mais ou menos 2, certo? Então, os pontos onde a derivada primeira, que a primeira derivada da função é 0, é x igual a 2 e x igual a menos 2, beleza? Esses são os pontos que a gente chama de pontos críticos da função, tá? Eles são pontos críticos porque se eu quiser analisar o gráfico dessa função do ponto de vista de máximos e mínimos, eles são os candidatos aí a ser máximos e mínimos no gráfico da função, ok? Então vamos lá. Eu já sei, né, que o gráfico da função aí vai intersectar, né, o gráfico da função derivada ali, né, vai intersectar o eixo das abscissas aqui. Estou fazendo um estudo de sinal da menos 3x² mais 12.
nos pontos menos 2 e 2. Tá? Como eu sei que isso é uma parábola com a concavidade voltada aqui para baixo, ó, né? Eu sei que ela vai ser uma função desse tipo, então eu já posso deduzir que aqui entre o mais 2 e o menos 2 ela é positiva, a esquerda do menos 2 ela vai ser negativa, e a direita também vai ser negativa aqui. Ok? Então, só colocando aqui direitinho, ó, eu sei o seguinte, ó, eu sei que a f de x, f' de x, a derivada, é igual a zero se x for igual a mais ou menos 2. Esses são os pontos críticos da função, não esqueça. Eu sei que a derivada vai ser positiva se o x está entre o menos 2 e o 2. Eu vou pegar valores estritamente aqui crescentes, tá? Ó, e estritamente decrescentes, estritamente maiores que 2, perdão, e estritamente menores que 2, né, entre o 2 ali e o menos 2. E aqui a f' de x vai ser menor que 0 se o x for estritamente menor que o menos 2 ou estritamente maior que 2. Então eu tenho toda a análise agora dos sinais que a função derivada assume. Tranquilo? Agora, o que eu preciso saber aqui a respeito disso? Eu sei que se a derivada da função for positiva, o gráfico da função f de x, no intervalo considerado, é claro, né, é crescente. Então, o que eu consigo afirmar aqui? Só olhando aqui, eu já consigo afirmar onde a derivada é positiva, entre o menos 2 e o 2. Então, o gráfico da minha f de x, ele vai ser crescente nesse intervalo, de menos 2 a 2. Certo? Agora, quando a derivada é negativa, o gráfico de f de x é decrescente. Ok? Então, já tenho isso, que o gráfico da f é crescente no intervalo de menos 2 a 2 e é decrescente para x menores que menos 2 e maiores que 2. Certo? Veja que com isso eu já consigo um esboço aí do gráfico, né? Já consigo ter alguma ideia. Então é bacana que você consiga reunir a maior quantidade possível de informações, né? Por exemplo, aqui eu sei que o gráfico da função intersecta o eixo das ordenadas no ponto 15, né? No valor 15 aqui, porque é o termo constante da f de x. Então veja que isso também já é de grande ajuda. Se eu conseguisse calcular as raízes da f de x também seria bacana, mas não é necessário, eu consigo só fazer uma estimativa dessas raízes aí, beleza? E eu consigo traçar o gráfico da função a partir disso, tá? É bacana também a gente pensar aqui no que seria a derivada segunda dessa função. A derivada segunda, ela tem a ver com a concavidade do gráfico e quando que a função deixa de ser crescente para ser decrescente, certo? Concavidade voltada para cima, para baixo, mas isso é uma coisa que a gente teria que se aprofundar mais no estudo das derivadas para analisar sobre esse aspecto, certo? Eu quero trazer para vocês aqui métodos práticos, ali só para você trabalhar com as funções polinomiais. Então, nesse caso, ó, quando eu calculo a derivada segunda, né, só lembrem aqui, ó, que a derivada primeira é menos 3x² mais 12. Quando eu derivo isso aqui de novo, veja que eu vou ficar com menos 6x e o 12 vai zerar, né? Então, essa é a derivada segunda. Então, daqui eu consigo o seguinte, ó. Se a derivada segunda da função no x ali, aplicada no x, né, é positiva, eu vou ter o x, deixa eu até colocar um x0 aqui, ó. Então, se eu aplicar o x0 na derivada segunda da função e ela der positiva, esse x0 é mínimo local, é um mínimo da função. Certo? E se eu aplicar
esse x0 na derivada segunda aqui da função, ó, e ele der negativo, esse x0 vai ser um máximo local. Por que local, né? Porque eu não posso falar aí em todo o eixo, todo o domínio da função. Eu estou analisando a função em um intervalo, certo? Em um valor específico ali, no caso, que é o x0, né? Então não tem como eu prever o comportamento da função em todo o seu domínio. Mas veja que isso já é uma ferramenta poderosíssima. Então, nesse caso, ó, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar os pontos críticos da função, né? Vamos lembrar lá quem são os pontos críticos. Ó. E esses pontos críticos são os pontos onde a derivada da função zera. Né? Então veja que é o mais e menos 2. Então veja que se eu aplico a derivada segunda nesses pontos, né? Veja, ó, a f duas linhas de 2, ela vai ser menos 6 vezes o 2, ó, que é igual a menos 12. E esse menos 12 é negativo, menor que zero. Então eu sei que x igual a 2 é um máximo da função, um máximo local. Certo? E deixa eu até colocar aqui, máximo local, tá? Não pense que é máximo no domínio todo. E quando eu calculo o f duas linhas de menos 2, veja que eu vou ter menos 6 vezes o menos 2, e isso aqui dá 12, que é positivo. Então, como é positivo, esse menos 2 é mínimo local. Certo? Então, agora com todas essas informações, né, veja que isso eu poderia ter feito depois de construir o gráfico, né, mas depois de reunir todas essas informações, eu posso vir aqui construir o gráfico da função. Veja que eu vou pegar uma reta aqui, deixa eu colocar aqui, vamos representar aqui o eixo x, certo? Eu sei que essa função corta o eixo y aqui no 15. Então vamos fazer uma escala assim de 5. Ó. 5, 10, 15, 20. Ok? Tá. Então eu sei que esse gráfico vai passar aqui no 15. Ó. Ele vai passar aqui. Tá? O que mais que eu sei? Que entre o menos 2 e o 2, o gráfico dessa função ele é crescente. Né? Lembre aqui, né, só voltando lá, ó, veja que entre o menos 2 e o 2 a função é positiva, e quando a derivada é positiva, né, a função é crescente, certo? Então, beleza, vamos lá. Ó. Então, aqui entre esse menos 2 e o 2, eu sei que o gráfico da minha função vai crescer. Tá? É bacana que a gente calcule aqui, só para ter como parâmetro também, né? Quem seria o f de 2 e quem seria o f de menos 2, para eu ter uma imagem ali, para eu poder trabalhar com esses pontos. Ó. Então, veja aqui, o f de 2, ele seria menos 2 ao cubo, né? Que é menos x ao cubo. Deixa eu só colocar aqui, ó, que a f de x, ela é menos x ao cubo, mais o 12x, mais 15. Ó. Então, veja que o f de 2, ele vai ser menos 8, mais 24, mais 15. Ó. Tá? Então, 24 com 15 dá 39. 39 menos 8 vai ficar 31. Certo? E o f de menos 2, ó, ele vai ser... Aqui vai ficar negativo, então vai dar 8 positivo. Né? Aqui vai ficar negativo agora, vai ficar menos 24, mais 15. Ó. Então, 15 com 8 dá 23, 23 com menos 24 dá menos 1. Então, veja que se aqui é o 20, 25, 30. Tá? Então, aqui é o 30. Então, eu vou supor que o 31 esteja aqui. Ó. Beleza? Deixa eu só pegar esse cálculo que nós fizemos aqui, para ele não nos atrapalhar. Vou pegar ele aqui, vou colocar aqui embaixo. Ó.
que aqui eu tenho certeza que ele não vai nos atrapalhar, certo? Então, vamos lá. Agora, traçando o gráfico da função, eu posso vir aqui e falar que o f de menos 2, então, né, conforme nós calculamos, é o menos 1. Vamos colocar o menos 1 aqui. Ó. Então, f de menos 2 é menos 1, certo? Tenho esse ponto. A função passa aqui pelo 15, e o f de 2 é 31. Então, f de 2 igual a 31 vai estar aqui. Ó. Então, veja que, de fato, ó, o gráfico da minha função aqui, veja que ele é crescente. Ó. Certo? Eu vou ter um gráfico aqui crescente. Veja que isso, por enquanto, é só um esboço. Ó. O que vai acontecer com o gráfico da função quando ele é maior que 2? Ó. Quando é maior que 2, ó, veja que a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, o gráfico é decrescente. Então, ele teria que vir aqui e decrescer. Ó. Certo? E quando ele é maior que 2, ó, à esquerda de menos 2 aqui, o gráfico também é decrescente, certo? Então, ele teria que vir aqui e fazer isso aqui, ó, decrescer. Ó. Então, veja que aqui ó, eu já consigo um esboço do gráfico da função. Ela faz isso aqui. Ó. Em algum momento aqui ela vai cortar o eixo X ali, e aqui também ela vai continuar. Certo? Então veja que o x igual a 2, conforme a gente tinha calculado, ó, x igual a 2, esse é um máximo local. Ó. Tá? E o x igual a menos 2 é um mínimo local. Como é que eu achei esse máximo e mínimo? Lembre aqui da derivada. Certo? Ó, x igual a 2 é um máximo local. E o x igual a menos 2 um mínimo local. Eu achei isso através da derivada segunda. Certo? Então, veja que bacana. Ó. Só com as derivadas, né, eu já consegui traçar o gráfico da função. E daqui eu consigo saber, por exemplo, ó, em que intervalo, ó, se eu pego do intervalo do menos 2 ao 2, essa função é injetora. Certo? Agora, se eu considero do intervalo do menos 2, por exemplo, ao 10, eu já sei que essa função não vai ser injetora. Então, eu consigo fazer uma análise. Eu sei que o maior valor que a função assume aqui nesse intervalo é o 31, certo? Para x igual a 2, certo? Então, são coisas legais aí, né, de você analisar numa função. Vamos fazer o gráfico de mais uma, e aí eu resolvo com vocês o exercício lá da EFON, certo? Então, como segundo exemplo, só para fixar bem aí, para ver se você entendeu bem, vamos construir o gráfico da f de x igual a x ao cubo menos 12x mais 7, mais 17. Podia ser mais 7 também, mas é que aqui daí eu já fiz as continhas, fica fácil de ir colocando os valores para vocês. Então, aqui, ó, primeiro passo, vamos lembrar lá, tá? Calculo a derivada da função. Então, f' de x vai ser 3x ao quadrado menos 12. Certo? Agora, eu faço uma análise dessa função, né? Primeira coisa que eu vou pensar aqui é quando 3x² menos 12 é igual a 0, certo? Então, daqui eu tiro que o 3x² é igual a 12, que o x² é igual a 4, né? Igual na função anterior, e daqui eu tiro que o x é mais ou menos 2. Então, de novo, ó, eu sei que os pontos críticos eles são o x igual a 2 e x igual a menos 2. Esses são os pontos críticos da função. Então, quando eu faço uma análise aqui do gráfico da função, ó, eu sei que isso aqui é uma concavidade, com a concavidade voltada para cima, né? Eu sei, então, que aqui é o menos 2 e que aqui é o 2. Ó. Entre
o menos 2 e o 2 a função é negativa e para cá ela é positiva. Ok? Bom, então, né, desse fato eu já consigo concluir ali que a f de x, ela, vamos olhar para a derivada, ó, a f' de x, ela é negativa se o x está entre o menos 2 e o 2. Certo? Então isso significa o quê? Que a f de x é decrescente nesse intervalo. Tá? E eu sei que a f' de x ela é positiva se o x é maior que 2 ou se o x é menor que o menos 2. E isso significa que a f de x é crescente nesse intervalo. Outra coisa que eu consigo tirar daqui também, né? O gráfico da função passa pelo 17. Ó. Certo? Passa pelo 17. E se eu pensar em termos de máximo e mínimos locais, veja que a derivada segunda aqui da f, ó, a derivada segunda seria 6x. Ó. Então, quando eu aplico essa derivada segunda nos pontos críticos, ó, de 2, isso é 12. Ó. 12 é um valor positivo. Então, x igual a 2 é mínimo local da função. Certo? Se eu calculo a f, duas linhas ali, de menos 2, veja que isso é menos 12. Ó. Então, daqui eu tiro que o x igual a menos 2 é máximo local da função. Beleza? Então, com essas informações, vamos para o gráfico. Né? Construo o gráfico aqui da função. Ó. Vou fazer uma escala aqui também que fique razoável, né? Porque eu vou precisar ali calcular aqui a f de x nos pontos críticos, tá? Quero ver o que acontece com a f de x no 2 e no menos 2. Então, vamos lá. Eu sei que a f de x, vou fazer aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que a f de x é igual a x vamos lembrar aqui, x ao cubo menos 12x mais 17. Então, x ao cubo menos 12x mais o 17. Então, daqui eu tiro que a f de 2, ela é 8 menos 24 mais o 17. 17 mais 8 vai dar 25. 25 menos 24 é 1. E a f de menos 2, ela vai ser menos 8 mais o 24, né, mais o 17. Então, 17 com 24, né, fazendo as continhas aí, o 17 mais o 24, ele é igual a 41, certo? Se eu pego esse 41 e tiro o 8, isso vai dar 33. Ó. Então, a f de menos 2 é 33. Beleza? Então, eu sei agora que o menos 2, então, vamos pegar aqui, ó, o menos 2, ele vai se conectar lá no 33. E o 1, né, o 2 no 1. Então, o 2 aqui, ele se conecta aqui no 1. Opa, aqui é o 2 e aqui é o 1. Beleza? Bom, o que mais que eu sei? Ó? O gráfico da função passa pelo 17. Eu vou imaginar que o 17 esteja mais ou menos aqui assim. Ó. Tá? Então veja que nesse intervalo de menos 2 a 2, a derivada da função é negativa. Lembra lá que nós fizemos o estudo. Se ela é negativa, a função é decrescente. Nos demais intervalos, ela é crescente. Ó. Então veja que a função ela vai fazer o seguinte. Ó. Ela vai decrescer aqui, ó, certo? E aqui ela vai crescer, ó. Certo? Aqui também crescente, ó.
Então veja que o gráfico da função vai fazer exatamente isso aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico da função. Então note que entre o menos 2 e o 2 a função é decrescente, né? Por quê? Porque a f' de x é negativa. Aqui a função é crescente, porque a f' de x é positiva. E aqui também a função é crescente, porque a f', que é a primeira derivada de x, é maior que zero. Certo? Então, derivada maior que zero, f crescente. Derivada menor que zero, f decrescente. Tranquilo? Bom, acho que com isso agora nós já conseguimos aí pegar o exercício aqui da EFON, um exercício de 2020, ele me dá essa equação, então por esse motivo eu trabalhei tanto ali com as equações cúbicas, né? Eu sabia que eu ia chegar nessa função, e a gente vai construir o gráfico dela e vamos analisar aí o que ele pede, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a derivada primeira desta função. Isso vai ser 3x ao quadrado menos 6x. Veja que a derivada do 1 é zero, né? Lembre lá, derivada de função constante sempre igual a zero, certo? Bom, vou fazer um estudo dessa função aqui. Eu quero saber quando que o 3x quadrado menos 6x é igual a zero, né? Posso colocar aqui o 3x em evidência, isso fica x menos 2 igual a zero. Então eu sei que os pontos aqui são o x igual a zero e o x igual a 2. Ó. Então esses dois caras que eu calculei aqui, eles são os pontos críticos da função. Tá? São os pontos críticos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo de sinal dessa derivada. Veja que o estudo de sinal eu faço da derivada. É uma parábola com a concavidade voltada para cima. Esse ponto aqui eu sei que é o 0. E esse ponto aqui eu sei que é o 2. Ó, certo? Então, eu posso afirmar aí que a derivada é negativa entre 0 e 2. E é positiva para valores de x maiores que 2. E positiva também para valores de x menores que 0. Certo? Bom, então, o que isso significa para a gente? Né? Que a f é crescente, tá? Então, f de x é crescente para x menor que zero. A f de x é decrescente para x entre 0 e 2. Ó. E a f de x é crescente para x maior que 2. Tá? Então lembre, né, que isso aqui significa que se a f é crescente para x menor que 0, é porque a derivada da f nesse ponto, né, ela é positiva. Né? Para esses valores é positiva. Aqui a derivada fica negativa nesse intervalo, então por isso a f é decrescente. E aqui, novamente, a derivada é positiva nesse intervalo e por isso a f é crescente. Certo? Bom, então lembre, derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Eu sei também que o gráfico dessa função passa pelo 1, certo? E agora eu vou calcular quanto que é a f de x nos pontos críticos. Tá? Então vou pegar aqui ó, a f nos pontos críticos. Vamos pegar aqui ó, f de x nos pontos críticos. Então, quem são os pontos críticos? X igual a 0 e x igual a 2, certo? Aqui fica fácil, né? Veja que a f de x sendo x ao cubo menos 3x quadrado, f de x é x ao cubo menos 3x quadrado mais 1, tá aqui, ó, só conferindo, certo? Veja que daqui eu tiro que a f de 0 é 1. E a f de 2, ela vai ser 8 menos 12 mais 1. Ou seja, é menos 3. Beleza? Bom, notem também, né, que eu poderia calcular aqui também a derivada segunda já, mas vamos fazer isso depois, tá? Vou vir aqui e vou fazer um esboço do gráfico dela agora.
Tá? Vou subir aqui um pouquinho mais. Então, veja que eu sei aqui neste caso que para x igual a 0, a f é igual a 1. Tá? Então, o gráfico da f ali para x igual a 0, a f é 1. Vou colocar aqui, ó, 1. Para x igual a 2, vamos colocar o 2 mais ou menos aqui assim, eu sei que a f é menos 3. Ó. Vamos colocar o menos 3 ali. Ó. Tá? Menos 3. Eu sei que nesse intervalo do 0 e o 2, né? Veja que nós fizemos aqui, a função é decrescente. Tá? E eu sei também que para valores de x menores do que 0, a f é crescente. Então veja que eu sei, né, que para valores aqui, ó, a f vai crescer, ó. Vai fazer assim, ó. Tá? E para valores, deixa eu só apagar aqui. Para valores entre 0 e 2, ela é decrescente. E para valores maiores do que 2, ela é crescente. Então veja que aqui eu tenho um esboço aqui, ó, do gráfico da função. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Certo? Bom, agora que eu tenho um esboço, né? Aqui é 1, ó. Veja que a derivada segunda, né? Só para concluir aqui, ó. A derivada segunda de x, ela seria quem, ó? Eu pego a derivada primeira e derivo de novo, ó. Então, vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil, ó. A derivada segunda seria 6x menos 6, ó. Essa é a derivada segunda, tá? Então, derivada segunda é 6x menos 6. Veja que quando eu calculo a derivada segunda nos pontos críticos, né? Nos pontos aqui 0, perdão, né? Isso dá menos 6. Veja que a derivada segunda aqui é negativa. Então, o x igual a 0 é um máximo local. Ó. Tá? E quando eu calculo a derivada segunda no outro ponto crítico, que é o 2, veja que isso aqui vai me dar 12 menos 6, vai dar 6, né? Ela é positiva. Veja que isso é um mínimo local. Tá? Então, derivada segunda negativa, máximo local. Derivada segunda positiva, mínimo local. Agora, analisando aqui o enunciado, veja que a questão me pede o seguinte, ó, só no intervalo de t para mais infinito, certo? De t para mais infinito, ele quer o menor valor de t, certo? Para que a função definida por isso seja injetiva. Então, veja que se eu pegar um t, né, o que acontece aqui? Ó? Se eu pego um t aqui assim, ó, veja, e considero o intervalo até o infinito, não vai dar. Né? Veja que aqui a função ela vai ter esses valores diferentes de x, ó, que possuem a mesma imagem. Certo? Então, ela não vai ser injetiva. Né? Lembre que para a função ser injetiva, se eu tenho x1 diferente do x2, isso tem que implicar que a f de x1 tem que ser diferente da f de x2. Essa é a condição para a função ser injetiva. Tá? Então veja que o menor valor que eu posso cortar aqui a função, para que isso aconteça, é no 2. Ó. Se eu corto o gráfico da função bem aqui, ó, no 2, deixa eu colocar aqui, ó, bem aqui no 2, ó, e considero esse valor como t, tá? Então, se eu pego t igual a 2, eu estou considerando como domínio da função apenas essa parte aqui, ó, né? Porque ele me fala do intervalo de t para o infinito. Ó, tá? Então, nesse caso, note que a função vai ser estritamente crescente. E funções que são estritamente crescentes ou estritamente decrescentes no intervalo, elas sempre são injetoras nesse intervalo. Certo? Não tem perigo aí da função assumir dois valores diferentes terem a mesma imagem, porque ela sempre vai crescer. Né? Quanto maior o valor de x, maior vai ser o valor de y. Ou, né, se ela for estritamente decrescente, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Então, sempre que a função for estritamente crescente ou estritamente decrescente no intervalo, essa função vai ser injetora ou injetiva nesse intervalo. Certo? Então, eu percebo que nesse intervalo do 2 até o infinito,
a função vai ser estritamente crescente, certo? Então, nesse intervalo ela vai ser injetiva. Então, nesse caso, né, a nossa resposta aqui, o menor valor de t para que isso aconteça é o t igual a 2. Tranquilo? Então, pessoal, eu fico por aqui, né? Deixo essa dica aí valiosa para você. Veja que é bem bacana trabalhar com essas questões ITA, EFON, na AFA. Isso vai te ajudar bastante aí a fazer análise dessas funções polinomiais, ok? Se gostou do vídeo, gostou da explicação, aí curte lá o vídeo, comenta, deixa suas dúvidas, isso incentiva a fazer aulas sobre outros assuntos, né? Então comenta lá, fala aí sobre o que você gostaria de ver uma aula, que assunto que você gostaria que eu comentasse, né? Se não é inscrito, se inscreve no canal para dar aquela força. E é isso aí, beleza? Um abraço e até a próxima.